Sejam muito bem-vindos. Bom dia também aos que nos acompanham pela internet. Só para iniciarmos, a gente lembra que a nossa casa oferece palestras, e tratamento com passe todos os dias, né, e os horários ficam sempre fixados aqui no nosso mural, tá? Temos também, né, nosso trabalho social com a entrega de cestas básicas para 75 famílias cadastradas, né? A partir de maio agora serão de 80 a 85 famílias, né? Então o trabalho vem crescendo, então a ajuda de todos nós é sempre muito importante. E aí, para darmos continuidade com esse trabalho tão lindo, a gente sempre pede a colaboração de quem puder. E agora, para o mês de abril, a gente está precisando de leite em pó, arroz, óleo, biscoitos e açúcar. Então, desde já, nosso muito obrigado para quem vem colaborando e quem puder também, seja muito bem-vindo. Peço a gentileza de quem puder desligar o celular ou colocar no modo silencioso para a gente poder aproveitar o máximo, sem nenhuma interrupção. Bom, dados os recadinhos, então já vamos iniciar, né? Então, já tranquilos, vamos harmonizando nossos pensamentos e os nossos sentimentos com essas energias que nos envolvem. E lembremos que o Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, nos presenteou com mais esse dia lindo. Assim, elevemos nossos pensamentos e agradeçamos pela oportunidade da vida. Agradeçamos por cada instante que nos é dado para nos melhorarmos, bem como por cada instrumento que nos é colocado para auxílio, seja os familiares, amigos, o trabalho, enfim. Tenhamos gratidão profunda a tudo e a todos que nos auxiliam nessa caminhada. E façamos de cada dia especial, pois ele é único. A começar por hoje, que aqui estamos, e tanto estamos recebendo do plano maior, e mais conhecimento teremos através da palestra de hoje. Então, aproveitemos ao máximo. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, seja bem-vindo. Sim. Bom dia a todos. Um prazer e um privilégio muito grande estar aqui com vocês, nessa casa que sempre me acolhe, né? Estejamos todos nesse momento imersos na grande paz do nosso Pai. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mágoas, não alimente mágoas. O livro é Ações Corajosas para Viver em Paz, de Raul Teixeira, pelo Espírito Benedita Maria. Então vamos discutir um pouquinho sobre mágoa, a origem, o que é e como arrumamos isso. A palavra mágoa, está caindo a cola. Não tem como desligar, não, né? É que eu vou virando página o tempo todo, mas eu prendo. Pronto. Fica quente? Não, tá bom, já deu certo. Bom, a palavra mágoa, ela vem do latim mácula. Mácula, mancha, tá? Então vamos definir, então, o que é a mágoa? É um sentimento de desgosto, de tristeza, aquela sensação de amargura, aquele ressentimento que as pessoas sentem. E às vezes é até possível perceber no rosto da outra pessoa que ela está magoada. Em palavras, em gestos, até na expressão do rosto mesmo, a gente acaba descobrindo que alguém está magoado. A mágoa sempre é em relação a alguém. É diferente da depressão. A depressão, as pessoas podem ter depressão sem ter problema nenhum com ninguém. Simplesmente fica deprimida. A gente chama de depressão endógena, depressão que vem de dentro. A mágoa não. A mágoa é alguma coisa provocada. E ela é provocada por nós mesmos, na maioria das vezes, porque a gente pode evitar esse tipo de sensação. Se a gente pensar um pouquinho na história do ser humano, na história da humanidade, o ser humano ele passa, no momento que ele muda do estado animal para o estado hominal, que é o quarto reino da natureza, a gente descobre que o ser humano é um ser social.
Então, na fase tribal que ele tem ainda, ele está solitário, ele está muito mais preocupado com a própria sobrevivência e com a preservação da espécie. Então, ele não tem lugar nenhum, ele é nômade. Mas, num determinado momento, ele cria alguma coisa chamada família. Ele aprende a plantar, ele entra numa fase agrícola, ele domestica animais e ele cria animais em cativeiro, ele confina animais para a própria alimentação. E no momento que as famílias se agrupam, a gente tem o que chamamos da sociedade primitiva. Então nós vamos ter grupos familiares numa determinada região, falando a mesma língua e criando as próprias leis ou regras de convivência. É interessante a gente olhar esse momento, tá? Esse momento do ser humano. Esse momento é o momento que o ser humano descobre ou mostra o grande egoísmo que ele tem dentro dele. A gente começa lá no Gênesis, quando o escritor diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ora, qual é a imagem e qual é a semelhança de Deus? Deus tem corpo? Deus tem forma? Alguém viu Deus? No entanto, quem escreveu já escreveu pensando: eu sou o ser supremo da criação. Então, nesse momento em que ele diz, eu sou a imagem de Deus, ele se coloca acima de todas as criações da natureza. Então já começa por aí, eu sou o ser perfeito, eu sou a melhor criação. Dentro da escala evolutiva, eu pareço-me com Deus, ou melhor, Deus se parece comigo. Tá? Essa fase egoística, e a gente vai ver que ela é extremamente importante para a gente definir o que é a mágoa. O ser humano ele cria a palavra eu. Eu vem de ego, egoísta. Minha mulher, meu homem, meu gado, minha terra, minha conquista, minha riqueza, meu direito. A palavra eu é uma palavra muito forte. É uma palavra que a gente carrega ela a vida inteira, isso porque somos imperfeitos. Quando começa a vida em sociedade, o ser humano descobre que todas as relações sociais são complicadas. De um lado, a gente tem as coisas boas. Então, nós temos relacionamentos sociais maravilhosos. Mas, por outro lado, nós temos relacionamentos sociais difíceis de serem interpretados, difíceis de serem deglutidos. E todo mundo já passou por isso. Quando Jesus Cristo afirma que no mundo nós só teremos aflições, basta olhar a nossa vida por 5 minutos. Façamos um replay do que nós vivemos nos últimos 30 dias e vamos ver quantas aflições nós tivemos que passar. Então Jesus Cristo estava certo. A Terra não é o playground. A Terra é uma grande escola. E a gente só vai aprender realmente com os nossos relacionamentos sociais. Nós somos indivíduos feitos para viver em sociedade. No entanto, nós somos extremamente solitários. Se a gente fizer um experimento agora, eu fico quieto, todos ficam em silêncio, fechamos os olhos. Nós vamos descobrir como aqui dentro é solitário, aqui não tem nada além do nosso pensamento. Aqui a gente só ouve a nossa voz, o comando do nosso coração. E se a gente continuar pensando, daqui a pouco a gente volta para essa experiência e vamos ver quanta coisa a gente consegue fazer em 30 segundos com o cérebro, com a mente. Nós vivemos em sociedade experiências magníficas. A gente descobre aos outros e a gente tem que se descobrir a nós mesmos. E por outro lado, se temos esta grande oportunidade de vivermos tantas experiências, também nós temos a parte ruim. E a parte ruim, para a nossa evolução espiritual, para o nosso conhecimento, é a melhor parte que existe. Os erros e os desacertos são dos nossos melhores professores. Cada bordoada que a gente leva tem um mestre do lado dizendo o que tiramos de lição nesse momento, o que aprendemos nesse momento. A nossa alma ela acaba conhecendo as diferentes formas de afeições quando a gente vive em sociedade. Vamos voltar para o nosso experimento de fechar os olhos. Eu digo que ninguém consegue ficar muito tempo num equilíbrio ou numa estabilidade íntima. Espiritualmente, nenhum de nós consegue permanecer em estabilidade. Então a gente fecha os olhos
e deixa o pensamento correr. E a gente vai começar a se lembrar de um monte de coisa. Tá? Só que ninguém lembra de coisa boa. O ser humano sempre pensa no pior. E a gente tem o medo do futuro, sempre. Se o filho demora para chegar em casa, a mãe está apavorada. Ela acha que o filho foi sequestrado, picotado, que o filho está deitado no Instituto Médico Legal. Ela não consegue pensar que ele está numa boa vendo um show, que ele está com a namorada todo feliz no cinema, que ele está jantando com os amigos. Não. Se o marido demora para chegar, então é melhor nem pensar no que está acontecendo na cabeça das pessoas. A ansiedade que as pessoas têm quando chegam lá com a gente, elas vão ao médico porque elas estão com uma dor do lado, estão com uma dor no joelho, alguma coisa assim. Enquanto a gente não falar, sabe, essa dor no seu braço é porque você dormiu de mau jeito, a pessoa pensa que está com câncer. A pessoa abre o exame de sangue e encontra lá um aumento dos glóbulos brancos e ela fala, meu Deus, leucocitose, estou com câncer no sangue. É por aí. O ser humano não pensa coisa boa. Ele sempre espera o pior. Tá? E o interessante é que depois que morre, a gente quer o melhor para essa pessoa. Nós não queremos vê-la sofrendo. Tá? Então, novamente, é o nosso egoísmo, o nosso julgamento, o meu julgamento. Tá? Nós criamos com esses pensamentos horrorosos aí que nos acometem uma falsa realidade. E essa realidade falsa, ela vai tomando um tal vulto, uma tal forma que a mentira vira uma verdade. E isso é o pior de tudo. E a gente acreditar numa fantasia que a nossa mente cria. Eu uma vez contei a história do Joãozinho. O Joãozinho precisava de um martelo. E quem tinha um martelo era o José. O João e o José eram amigos de infância. Então o Zezinho fala, vou buscar o martelo na casa do João. E quando ele começa a andar na rua, o João mora a 3, 4 quarteirões da casa dele, ele passa em frente à padaria. Quando ele passa em frente à padaria, ele lembra que a mulher de um amigo não falou bom dia de manhã para ele. Mas ele continua andando. E ele vai pensando, puxa vida, eu sou amigo dele desde a infância, crescemos juntos. A mãe dele é minha madrinha de casamento, por que a mulher dele não me cumprimentou? E começa a criar uma série de fantasias, desde quando essa mulher consegue interferir na amizade. Será que esse é meu amigo? O que está acontecendo com ele? Ele vai andando, mas que safadeza! Poxa vida, ajudei tanto ele na vida. Quando ele precisou de emprego, eu apresentei ele para uma empresa e começa a pensar e vai pensando. Quando ele chega e toca a campainha, ele está um poço de ódio. Em vez de ele pedir um martelo, ele xinga o amigo, vira as costas e vai embora. Ou seja, ele criou uma fantasia na cabeça dele e essa fantasia deixou ele magoado, tá? Ofendido, e ele vai e xinga o amigo. Então a gente não pode ficar criando fantasias, mas o nosso cérebro é especialista em criar fantasia. E quantos de nós não criaram fantasias na semana passada? Quantos não criaram fantasias hoje de manhã antes de sair de casa? Eu posso dizer que tudo isso que a gente está fazendo, criando essas fantasias, criando essas situações, aceitando qualquer tipo de ofensa, elas vão machucar o nosso perispírito. Lembram, perispírito é a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo. Ele está no meio do caminho. E quando a gente lesa o perispírito, a gente cria uma doença material também. Não vamos colocar a culpa em todas as doenças na agressão ao perispírito, mas podemos ter a certeza, o perispírito agredido, o perispírito que tem a modificação da sua aura magnética, ele vai interferir no corpo. Então a gente sabe quanto é improdutivo a gente ficar pensando desse jeito. Tá? Quando a nossa mente carrega a mágoa, ela começa a produzir isso. E a mágoa, ela é a mãe da raiva, ela é a mãe do ódio, ela é a mãe do desejo de vingança. E quanto mais eu sinto esses sentimentos negativos, mais a minha vibração espiritual vai cair. E quando ela cai, o que nós vamos encontrar ao nosso lado? Toda uma espiritualidade de baixa vibração, que vai nos agredir, que vai ficar muito feliz com a nossa tristeza, com a nossa doença, que vai incentivar a nossa raiva.
Quantas pessoas não se agridem, não se matam, não se xingam e não sabem nem por quê? Porque a mágoa começa com uma coisinha do tamanho de um alfinete e se transforma numa coisa monstruosa, exatamente porque a nossa cabeça, naquele experimento que a gente acabou de fazer, de fechar os olhos e parar de pensar, a gente vai pensar numa coisa não necessariamente boa. E se a gente pensar numa coisa ruim, essa coisa vai se ampliar e vai criar vulto e vai ser uma bola de neve. E nós não conseguimos carregar uma bola de neve há muito tempo. A mágoa ainda eu posso dizer que ela decorre da ofensa. Mas só é ofendido quem se deixa ser ofendido, quem aceita a ofensa, quem aceita a agressão. E o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou milhões de vezes, basta abrir qualquer evangelho que a gente vai ver, que ele nos ensinou a não levar isso para casa, mas a perdoar. Quanto mais a gente abaixar o nosso nível de vibração, mais obsessores também a gente vai trazer para o nosso lado. Nós temos centenas aí de espíritos obsessores. Por favor, gente, quem tem um Honda City cinza que parou aqui perto da escola onde tem um portão? É alguém daqui? Você tem como tirar, por gentileza, que vai ter concurso na escola, está atrapalhando a entrada. Obrigada. Então a gente falava, os obsessores, eles estão esperando uma porta de acesso para nos atingir, eles não sabem onde a gente está. E olha, dentro dessas nossas existências, que é um mínimo de 550 reencarnações, isso é o mínimo, alguns autores falam em 10 mil, mas eles puxam desde o tempo do hominídeo. Quem de nós não matou e quem de nós não foi assassinado? Então nós temos um monte de obsessores. Tá? Kardec fala que para cada encarnado a gente tem no mínimo 10 desencarnados na fila para se reencarnar, então nós somos privilegiados de termos nascido. E fala mais, pelo menos 9 são nossos obsessores, pelo menos 9 nós vamos ter. O mesmo espírito obsessor pode obsidiar várias pessoas, ele não é exclusivo de um. Aí a gente não quer ser egoísta, meu obsessor, não é nosso obsessor. Enquanto ele está preocupado com o outro, ele não me encontra, o contrário, ele vai encontrar sim. Vai encontrar porque a gente abriu a porta, a gente deu margem a isso. Em Eclesiastes, o nosso livro diz: ficar ofendido é o que descansa no seio dos estúpidos. Isso está no capítulo 7, versículo 9. Ela nos ensina, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser perdoadores, nós devemos perdoar para não aceitar essa ofensa. Se a gente não perdoar, a gente vai carregar isso para casa. A gente vai dormir com isso, e quem tem ódio não dorme direito. Tá? Jesus também fala da ofensa, em Mateus capítulo 5, ele fala: qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quando ele fala irmão, não é irmão de sangue, todos nós somos irmãos porque fomos criados do mesmo Deus. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Isso aqui é no tempo que o Deus Jeová ele exigia uma série de ofertas. Ele era um Deus impiedoso, agressivo e vingativo. É interessante que quando Jesus Cristo nasce, quando ele vem à Terra, ou Jeová muda completamente de comportamento, porque de repente ele passa a ser o Deus do amor, tá? Ou Jeová não seria o nosso Deus. Isso é uma coisa para refletir em casa. Nesta semana passada, lá no Bezerra, a gente estava estudando a Páscoa. E quando a gente vê que na Páscoa dos judeus, Jeová manda que se sacrifiquem os carneiros e pintem as portas das entradas ou das tendas, né? Com o sangue dos carneiros, eu comentei com um colega, ele acabou de descrever um ritual do candomblé. Que o candomblé trabalha com sangue. E era esse sangue pintado nas portas, esse sangue pintado nas barracas dos hebreus, era para que Jeová entendesse que lá havia o povo escolhido, novamente um Deus egoísta. Aqui mora um escolhido meu, mora um hebreu. Mas Jeová não precisaria disso. Jeová é onipotente e onipresente.
Aí no futuro, os grandes pintores do catolicismo, eles retratam o demônio como um chifrudo. E aí de carneiro vira cabrito, né? Vamos continuar, chega de falar. Senão a gente vai longe nessa discussão. Na sequência, quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai para vosso Pai que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então a gente se coloca no lugar do outro. Por que eu fui ofendido? Por que eu não posso perdoar? O que eu fiz para ser ofendido? Bom, no fundo, viver em constante reforma íntima. Agora é a parte difícil. Reforma íntima. E agora? Nós temos que mudar, nós temos que melhorar. Nós não devemos também escolher a mágoa de nós mesmos. Vou esquecer. Não, não esquece. Só esquece perdoando. Não adianta enfiar a mágoa no porão da alma, ele vai voltar. Então a gente tem que perdoar. A nossa palestra é isso. E eu vou terminar a palestra com um artigo que eu peguei via internet, uma reflexão do Papa Francisco. Papa Francisco é espírita, só ninguém contou para ele. Olha, se de um lado a Terra está vivendo um momento tão ruim, por outro lado estão surgindo pessoas fantásticas, colocadas aqui como líderes para melhorar um pouquinho o mundo. E o Papa Francisco, olha, é uma das pessoas que está me deixando surpreendido. Esse aqui é um pensamento dele, que ele fala sobre o perdão, porque a conclusão nossa é que a única maneira de não ficar magoado é perdoando, não é isso? Então eu tenho aqui uma reflexão dele, que eu peguei por internet, e peguei, por incrível que pareça, dentro de um site espírita. Então eu vou ler essa reflexão aqui para vocês. Na nossa vida, causamos transtornos na vida de muitas pessoas, porque somos imperfeitos. Nas esquinas da vida, pronunciamos palavras inadequadas, falamos sem necessidade, incomodamos. Nas relações mais próximas, agredimos sem intenção ou intencionalmente, mas agredimos. Não respeitamos o tempo do outro, a história do outro. Parece que o mundo gira em torno dos nossos desejos e o outro é apenas um detalhe. E assim vamos causando transtornos. Esses tantos transtornos mostram que não estamos prontos, mas em construção. Tijolo a tijolo, o templo da nossa vida vai ganhando forma. O outro também está em construção e também causa transtorno. E às vezes um tijolo cai e nos machuca. Outras vezes é cal ou cimento que suja nosso rosto. E quando não é um, é outro. E o tempo todo nós temos que nos limpar e cuidar das feridas, assim como os outros que convivem conosco também têm de fazer. Os erros dos outros, os meus erros. Os meus erros e os erros dos outros. Esta é uma conclusão essencial. Todas as pessoas erram. A partir desta conclusão, chegamos à necessidade humana e cristã, o perdão. Perdoar é cuidar das feridas e sujeiras. É compreender que os transtornos são muitas vezes involuntários, que os erros dos outros são semelhantes aos nossos erros e que, como caminhantes de uma jornada, é preciso olhar adiante. Se nos preocuparmos com o que passou, com a poeira, com o tijolo caído, o horizonte deixará de ser contemplado. Será um desperdício. O convite que faço é que você experimente a beleza do perdão. É um banho na alma, deixa leve. Se eu errei, se eu o magoei, se eu o julguei mal, desculpe-me por todos esses transtornos. Estou em construção. E eu termino a nossa conversa com uma frase. O perdão é uma árvore que frutifica em pensamentos leves. É uma flor que desabrocha em perfumes celestiais. É o bálsamo do nosso espírito. Meus jovens, um bom domingo para todos vocês. Que o nosso mestre esteja sempre junto. Agora tem a sessão chamada oral. Se ninguém perguntar nada, eu vou escolher um voluntário para responder. Aí vai ser. Alguém se habilita? Alguém? Alguma pergunta?
comentário. Acho que vai ter que ser no dedo mesmo. Eu vou ter que escolher no dedo e fazer pergunta. Então acho que é isso. Ninguém se manifestou. Ou todo mundo dormiu de olho aberto, eu não estava anotando aqui, viu? Pessoal, tudo em paz? Nossa, todo mundo sabe sobre tudo. Então, na saída, vocês têm que responder questões de uma prova. Tá? Bom, pessoal, foi um prazer mesmo estar aqui com todos vocês. Eu espero ser convidado outras vezes. Tá? E agradeço ao nosso mestre, aos mentores aqui da casa, aos mentores que estão ao lado de cada um de vocês, por esses momentos aqui maravilhosos que nós passamos juntos. Tá? Muito obrigado a todos. Então, nesse momento, envolvidos no amor maior, vibremos. Vibremos pelo nosso planeta, o envolvendo muita luz, muito amor e muita paz. Vibremos por todos que se encontram nesse momento hospitalizados, levando essas vibrações para que eles cheguem em forma de medicamento, fortalecendo o teu corpo. E eles se sintam mais fortalecidos e renovados. Vibramos por aqueles que nesse momento encontram-se despedindo-se de um ente querido que retornou à pátria espiritual. Que eles sejam confortados e fortalecidos, entendendo que não é um adeus, e sim um até breve. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que essas vibrações harmonizem os lares, deixando um ambiente com muita paz, amor e respeito. E vibremos pelos nossos lares, levando essa luz, essa energia, que vai se expandindo a todos os cômodos e envolvendo a todos que conosco convivem. E assim, mais uma vez lhe agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Abençoe nossa semana com muita saúde, muita paz e harmonia, alegrias, e que sigamos trabalhando no bem. Que assim seja, graças a Deus.